Há 3 décadas o tema reforma tributária é discutido no Brasil. Neste momento, há em tramitação uma PEC no Congresso Nacional com a simplificação de impostos. Mas essa simplificação pode ter um impacto grande nas empresas de tecnologia. Então, para a gente falar sobre esse impacto, a gente convidou aqui José Roberto Afonso, que é economista, vice-presidente do FIB, que é o Fórum de Integração Brasil-Europa, Carla Godoy, que é a CEO do César, e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. Obrigada aqui pela participação de vocês. Vou começar então com você, Zé Roberto, que também é um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil, para dar um panorama de que PEC é essa que está tramitando lá no Congresso. O que é que diz essa PEC e que impactos pode ter para o setor de TI? Bom, antes de mais nada, agradecer o convite e cumprimentar, desejar sucesso, né, que é o Porto Digital, ao César, nas terras portuguesas. Reforma tributária, eu costumo dizer que é igual futebol, né? Todo mundo tem uma sua escalação, todo mundo tem a sua sugestão de impostos e, de preferência, impostos que diminuam a carga sobre si e aumentem sobre terceiros, né? E por isso que nunca se consegue, é muito difícil fazer uma reforma no Brasil. Para valer mesmo, o nosso sistema tributário de 1965. Eu diria que em 88 a gente fez uma reforma, mas não construiu um novo sistema. O que está se tentando fazer agora é mudar o que a gente chama de tributação indireta, ou seja, o que você cobra sobre o que se produz e sobre o que se vende. Há uma preocupação grande com o número de impostos, e a ideia é reduzir esse número de impostos, criar um só, seria um só imposto, mas já virou 4, pelo noticiário de ontem parece que já vai virar 5. Mas no Brasil você acaba com 5 impostos e cria 5 tax, mas diz que para dizer que mudou. E a ideia é que uma alíquota só. Eu, pessoalmente, tenho uma série de... É lógico que isso é uma mudança muito grande em relação ao que você cobra de impostos hoje. Você tem um sistema, sem dúvida nenhuma, muito anacrônico, muitas alíquotas, muitas formas de cobrança, que arrecada, mas as pessoas vão vivendo em torno dele. Isso que nós estamos falando aqui é algo como 1/3, 35% da arrecadação de impostos do país. Por isso que eu não chamo isso de reforma tributária. Você arrecada muito mais do que o que está se tentando, do que se está tentando mudar. E mesmo na mudança, acho que a gente pode voltar aqui com calma. A ideia de você repetir o que se tem no resto do mundo, que é um só imposto sobre o valor adicionado, como, aliás, é o caso aqui, né, de Portugal, o que você compra de bens ou que você contrata de serviço só tem um imposto. Nós, no Brasil, temos vários impostos e contribuições sobre essa mesma base. Portugal, como a Europa, criou esse imposto na década de 70. E, na década de 70, como, aliás, o Brasil, na década de 60, nós tínhamos uma economia de bens. Por isso, inclusive, que no Brasil a gente tem imposto sobre mercadorias, imposto sobre produto industrializado, e uma coisa que era pequenininho, que ninguém dava bola, era o imposto sobre serviço. E hoje o imposto sobre serviço, ainda que seja o menor deles, aliás, perdão, já passou o IPI, o de produtos industrializados, é o que mais cresce. Então, está se tentando fazer essa mudança, e aí eu queria parar aqui para, né, a gente ouvir os amigos, e que ela vai implicar, na verdade, em você, em tese, você transferir parte do que hoje você cobra dos bens para os serviços. A questão é que, como você tem uma economia que cada vez é mais de serviço, a geração de emprego basicamente está no setor de serviço, a inovação que a gente tem hoje é uma inovação imaterial, é uma inovação aliás, eu diria que nem é de serviço, né? Que acho que o pessoal faz aqui é a economia do conhecimento, né? É algo que até muitas vezes tem valor, mas é intangível. Então é uma empreitada bastante difícil e eu tenho dúvidas. Assim, para concluir, eu acho até que está se fazendo a coisa certa, na hora errada e na direção errada. Depois podemos voltar a conversar mais. Vamos voltar sim, porque eu quero ouvir de Carla, né, como uma pessoa que está à frente mesmo de uma instituição como o César,
que está espalhada, né? A instituição está espalhada por várias cidades do Brasil, expandindo agora também para Portugal. Como é que é hoje a situação da carga tributária para a empresa, para a instituição, e como é que vocês estão se preparando para essa possível mudança? Bom, o CESA tem um impacto além das empresas de serviços, que eu vou deixar para a Pierre falar, que a gente sabe, né, que nesse modelo que está sendo proposto, o sistema compensatório ele afeta muito a nossa categoria, porque é uma indústria pesada em gente, né? A indústria ali do conhecimento. Então, a gente não compensa o pagamento dos funcionários, dos colaboradores. Só aí já vai dar um grande impacto para as empresas de tecnologia, né, do setor de serviços. No caso do CESA, digamos assim, a indefinição é ainda maior, porque nós somos um instituto de inovação. Como instituto de inovação, nós temos um regime de tributação especial. Temos isenção de alguns tributos federais. E essa reforma tem tanta coisa que está se falando, e eles começam a determinar, primeiro, aquilo que é maior, né? O detalhe, digamos assim, de como fica um instituto de inovação, não é claro, não está claro para a gente. Então, todo fomento à inovação no país vem de leis, por exemplo, como Lei de Informática, que é um dos principais fomentadores da inovação, e ninguém sabe se vai ser impactado, né? Fala-se que talvez a Lei de Informática seja descontinuada, digamos assim, por conta de compensações, né, devido à reforma tributária. E também a gente perde a situação de isenção. No primeiro momento, o que a gente sabe é que passa a ter um novo modelo de regime, onde a isenção de tributos federais que nós temos hoje, a gente perde. E ainda no CESA ainda tem a complexidade de que nós somos Instituto de Inovação e também atuamos com educação, né? Temos faculdade, graduação, e aí tem toda a questão, né, dos setores. Para a educação, a gente está entendendo que vai ter ali um CBS, um IBS reduzido, mas ninguém sabe de nada ainda, né? Tem muita coisa ainda a tramitar. Então, o que nós estamos fazendo é tentando, primeiro, entender o que vai acontecer, fazendo milhares de simulações, né? Estamos lá tentando fazer conta o tempo todo, e estamos trabalhando, né, para poder mostrar para o Brasil, para as pessoas que a gente pode contribuir, a importância da inovação, a importância do setor de tecnologia, para que essa reforma realmente não venha de forma a destruir um setor e tudo que foi construído. Então, hoje, a gente está naquele modo de entender, né? E de espera também, espera, né? Porque não sabe o que é que vai realmente ser aprovado. Exatamente. E o que é que a gente pode contribuir? Momentos como esse, é importante que a gente traga aqui as nossas preocupações para que a gente tenha um resultado aí mais favorável. Que é isso que eu queria saber, Pierre. Como é que está a situação lá do Parque de Tecnologia, né? Porque o Porto Digital tem mais de 350 empresas, com mais de 17 mil profissionais envolvidos. Como é que vocês estão discutindo esse tema lá dentro do Porto Digital? Bom, é lógico que tem uma preocupação natural, porque é um ajuste importante que está se fazendo, né? Em que, obviamente, veja, teve uma coisa importante, né, que ficou definida ali no início da reforma tributária, que era dizer assim, olha, nós não vamos aumentar a carga tributária, isso é, se o governo arrecada 1 trilhão, vai continuar arrecadando 1 trilhão, e essa conta vai ser feita pelo Tribunal de Contas da União para determinar qual é o valor, o imposto, né, o percentual do imposto. Então, cada setor que entra, ele aumenta o composto do imposto para se manter o valor final da arrecadação. Isso é o que está na mesa, né? E aí é óbvio que, primeiro, ficou claro que educação e saúde seriam tratados de forma diferente, né? Paga-se 60%, estão falando de 60% do imposto que vai vigorar. É natural, isso também acontece em outros países, né? Em um país, por exemplo, que a alíquota é zero de educação, isso vai depender muito do que vai ser tratado. Agora, como o Zé Roberto colocou, veja, não tem reforma tributária boa, digamos assim. É igual a reforma da Previdência, certo? Segundo Delfim Neto, a reforma da Previdência boa para o governo é aquela que a pessoa se aposenta com atestado de óbito.
Né? Isso é, não tem que pagar nada. Já para a pessoa que está se aposentando, ela quer, obviamente, se aposentar mais cedo. Então, tem uma disputa política, mas uma preocupação que a gente precisa ter é o seguinte: se você pega fora do país, por exemplo, isso é muito visível quando você vai para os Estados Unidos. Os produtos custam menos e os serviços custam mais, proporcionalmente ao que a gente tem no Brasil. Isso é um padrão, de certa forma, mundial. Porque você uniformiza a alíquota e, no Brasil, é como se a gente tivesse incentivado o setor de serviço no começo e penalizado a indústria. E isso foi natural e isso ajudou o setor de serviços a crescer muito no Brasil durante ali, obviamente, durante muito tempo, porque você vai pagando menos. E aí, dentro disso, entra, de certa forma, um monte de penduricalhos ao longo do tempo que fazem, por exemplo, com que você pegue um advogado bilionário e ele pague 17% de imposto e não pague imposto de renda nenhum. Ele emite uma nota fiscal e fica lá, enquanto nós, que somos professores da universidade, pagamos lá 27,5% de alíquota de imposto de renda e por aí vai. Essas anomalias, ao longo do tempo, elas foram acontecendo. E aí, depois, obviamente, a gente criou como tudo no Brasil, um sistema esquizofrênico, onde, por exemplo, você chegava à seguinte conclusão de que era melhor mudar a embalagem do bombom Sonho de Valsa para ele parecer um outro produto, não parecer aquele que estava, porque o outro pagava mais. Ou quando você chega na McDonald's, um dos produtos, você compra o combo, um dos produtos é X menos 2 centavos, porque 1 centavo no refrigerante e 1 centavo na batata frita, porque o hambúrguer paga menos. Então, isso foi acontecendo ao longo do tempo. E aí, é óbvio que tem um ajuste para ser feito. Há uma preocupação muito grande do setor legítima de que isso impacte realmente, e nossa também, na geração de empregos, porque não há essa compensação tributária como outros setores têm, nós não temos, né? Então, a desoneração de folha ali poderia ser um caminho, tudo isso, mas ainda está. O problema é que está naquele momento de estresse, né, digamos assim, político, onde ninguém sabe onde vai se encaixar. O César, por exemplo, é uma preocupação. Ele tem imunidade tributária, produz inovação de alto impacto, né, porque é preciso separar também o setor de tecnologia, porque tem os serviços básicos, digamos assim, né, aquele que vai fazer ligação de sistemas, esse tipo de coisa. Você tem aqueles que já têm produtos de tecnologia, né, caso nosso, por exemplo, a Courrier, que tem produtos voltados para a inteligência artificial, a Neurotech, esses. E você tem aquele que faz a inovação de alto impacto, que é o caso dos nossos institutos de ciência e tecnologia. O César, o CID, ligado da Samsung, a Fitec, o centro da Fiat, esses ICTs, né, que estão ali por dentro, que realmente tem uma contribuição muito grande na inovação nacional. Você não pega nenhum smartphone nacional que não tenha uma coisa feita em Recife, seja no César, na UFPE, na Fitec, no CID. Então, essa inovação, ela veja, não é de não pagar, aqui no Brasil a gente não tem muito incentivo, não. Você tem a lei de informática que é nada. É nada. Você pega aqui, 70% da conta de tecnologia é paga pelo governo, pelos fundos. Por quê? Aqui em Portugal. Aqui em Portugal, mas isso no mundo todo, porque para você acelerar o aumento de produtividade, você tem que fazer isso. Essa ideia, porque tem uma ideia equivocada que o mercado resolve tudo. Veja, eu sou um liberal, o mercado não resolve tudo, não. Se você não tiver instrumentos corretos de alavancagem, você não consegue fazer isso. E o setor de tecnologia precisa disso, né? Mas, voltando, separando ali aquilo que gera aumento de produtividade efetivo daquilo que é corriqueiro, digamos assim, do setor. O que é que preocupa o Porto Digital e como é que estão as negociações de vocês? Não, preocupa, veja, o que preocupa, uma indefinição sobre a lei de informática, isso preocupa, a gente já começou uma articulação, levei a ministra lá, a ministra Luciana Santos tem se colocado muito à disposição, está conversando com o Ministério da Economia. Eu estou muito esperançoso de que a gente prorrogue, inclusive, para além de 2027, na conversa que eu tive com ela. A gente vai montar outra reunião nacional agora lá, né? A gente teve uma reunião recente. Eu acho que a gente vai conseguir, eu estou com esperança. Então, essa é uma primeira preocupação, né? A segunda preocupação que a gente tem com a imunidade tributária dos nossos CTs. E a terceira preocupação é que você não tem um aumento excedente rápido de tributação sobre as nossas empresas sem uma compensação tributária, porque isso pode complicar muito o setor, né? Veja, é bom que se diga, a reforma tributária também tem um longo prazo de alcance, ela tem um ajuste lá de muitos anos, de décadas, né, para você fazer isso. Provavelmente aqui nessa mesa ninguém vai ver em vida a reforma tributária implantada, que estão falando de 50 anos, né? Então, assim, é óbvio que eu sempre tenho esperança de viver até os 150, mas, vamos dizer assim, a gente não vai ter, talvez, em vida ver isso. E a economia se ajusta, também tem isso. Mas o impacto, ele precisa ser medido para não complicar a questão
principalmente da empregabilidade. Cidades como Recife, elas dependem muito hoje do emprego no setor de serviços, né? Então, a gente vai construir uma fábrica onde, em Recife? Em lugar nenhum. E o Estado industrial antigo, ele sempre teve a ideia de incentivar o setor de serviços, do setor industrial, e nunca o setor de serviços. Enquanto para o setor industrial você fala em benefícios, em implantações, no setor de serviços você chega e fala em mitigações. Eu só me lembro de um caso lá, só para concluir aqui, que quando a fábrica da Kraft foi se instalar em Pernambuco, Eduardo Campos deu terreno, deu formação, deu incentivo, abateu imposto, fez tudo. Quando o Hospital Esperança foi se instalar ali, que emprega umas 8 a 10 vezes mais do que a fábrica da Kraft, e paga salários que deve ser 5 vezes maior, né, porque tem médico incluído, ninguém falou para ajudar em absolutamente nada, como ainda mandaram ele fazer o plano viário, asfaltar as ruas e tirar as palafitas que estavam perto. Então, enquanto você fala de incentivo, do outro você fala, para o setor de serviços, você fala em mitigação. E é isso que a gente tem se preocupado. Beleza, vai tributar o setor de serviços, mas qual é o incentivo que vai se dar para essas empresas de serviço? Por exemplo, você vai lá no Ponto Digital e chega lá e diz assim, olha, você vai tributar, vai aumentar, beleza. O Estado vai chegar dando espaço de graça, por exemplo, para incentivar a vinda de mais empresas, ou das empresas que estão instaladas? Não, não vai. Alguém vai ajudar pagando a conta de formação? Não, não vai. Então, assim, agora, eu duvido que isso vai acontecer com a fábrica da Fiat, por exemplo, que vai acontecer com a Kraft. Como é que a gente vai fazer isso? Inclusive, se fala que vou perguntar aqui a Zé, se fala que essa reforma tributária é justamente para diminuir, acabar com essa briga de estados, né, porque era o que existia muito. O estado, se a fábrica se instalar nesse estado, eu retiro o ICMS, e aí vai acabar um pouco com essa disputa, essa arma que há na mão dos estados para incentivar. E, como o Pierre disse, nós viemos de um estado em que incentivava muito essa indústria mais tradicional. E essa reforma tributária, Zé, na sua visão, realmente privilegia essa indústria mais tradicional? No caso, são duas perguntas em uma. Tá bom, vamos lá. Teoricamente, a guerra fiscal entre os estados já acabou, né, porque foi proibida pelo STF e teve lei complementar. Aí, como o Pierre já colocou aqui, foi feita uma transição e se combinou que está reduzindo isso gradualmente. Mas aí, com a reforma, seria realmente aquela questão agora oficial tributária, né? Olha, que aí você também tocou num ponto, Vanessa, é o seguinte, que até a gente vem trabalhando isso forte, alertando. O Brasil tem um vício de constitucionalizar tudo, até carga tributária. Né? Você pegar a Constituição dos Estados Unidos, ela só tem duas normas tributárias. Exatamente, não cobre imposto sobre o que você vende de um estado para o outro e não cobre imposto para o exterior. Ponto, mais nada. A maior parte dos países europeus tem pouca ou nada. O sistema tributário não está na Constituição. Qual é o imposto? Quem cobra o imposto quando é um Estado federado? Como é o caso da Alemanha, isso tudo está em lei. No nosso caso brasileiro, a gente está invertendo. Nós estamos levando para a Constituição até a alíquota. A alíquota é matéria de lei. Por que eu estou comentando isso? Porque muito disso que a gente está falando, da guerra fiscal dos estados e outras coisas, eu, pessoalmente, acho que não depende de lei. Desde 1967, está proibido os estados fazerem o que faz. Só que todo mundo faz. E aí para mim, a discussão é de enforcement, de controle, que não funcionou, né? E eu acho que isso vem a se acertar. A questão de dar incentivo, hoje os estados dão incentivo para a indústria velha porque eles não tributam o serviço. Então, eles não conseguem incentivar. Agora, a ideia também que você tem, que nós estamos falando aqui de tributos indiretos, que você não paga, mesmo, né, nossos colegas têm isenção de impostos, aí você diz, não, está isento. Só que você acordou de manhã, acendeu a luz, você já está pagando imposto. Né? Abriu a torneira, pegou água, está pagando imposto. A isenção lhe impede de recuperar esses impostos. Então, indiretamente, você paga. E aí, por que eu estou contando isso? É porque eu acho que assim, essa ideia que a indústria no Brasil paga mais imposto que os serviços, ela tem uma falácia que esquece o seguinte: nenhum país do mundo usa a substituição tributária como nós usamos no Brasil. O que é substituição tributária? Vamos pegar um caso, gasolina. Né? Teoricamente, se é um imposto sobre valor adicionado da gasolina, eu tirei petróleo lá do fundo do mar, cobrei imposto. Transportei lá o petróleo no navio, cobro imposto do navio menos o que deu. Refinei, cobro imposto sobre o que agreguei no refino.
Mandei para o atacadista, cobra imposto, chegou no posto de gasolina, aí você foi lá, né, cara, foi lá, abasteceu, aí você pagou o imposto final. Teoricamente, ao longo desta cadeia, cada hora você cobrava um pouquinho. Mas o que você faz? Você fala assim, não, esse negócio aqui eu não consigo fiscalizar, dá muito trabalho, em geral, o pessoal do fisco é um pouquinho folgado, e eu vou cobrar imposto na refinaria, e a refinaria vai pagar para trás, isso o resto do mundo faz, mas paga para frente, isso o resto do mundo não faz. Você ter submissão tributária, e aí, com isso, quando você volta aqui a esse exemplo, quando você olha a estatística, a indústria de transformação e a indústria química é a que mais paga imposto do Brasil. E o comércio não paga nada. Porque se você for olhar lá o posto de gasolina, ele não recolhe imposto, porque a refinaria recolheu por ele. Isso não seria um problema, diria, se ficasse só restrito a combustível, energia elétrica, mas a gente tem para tudo. Eu não sei de Pernambuco, mas pelo menos no Ceará, casquinha de caranguejo tem substituição tributária, né? Então, a cooperativa que foi lá, catou e vendeu a casquinha de caranguejo, você já cobra submissão tributária. Então, você concentra na indústria por uma razão um pouco prosaica, que é a seguinte: como a indústria é muito concentrada, né, e ainda mais petróleo, isso tudo que a gente está falando, eu vou e cobro imposto desses aqui e esqueço o resto e não vou atrás do resto. Por isso até que eu coloco, mais do que você mudar a Constituição, o que a gente tem que fazer no Brasil é mudar a cultura. Porque você quer fazer um imposto de valor adicionado, padrão europeu, você tem que cobrar ao longo da cadeia produtiva. E é engraçado, o texto, a emenda constitucional que você citou, que está no Senado, ela tem 43 páginas e não proíbe a submissão tributária. Aí está falando, bom, mas eu, pessoalmente, acho que o problema no Brasil, hoje, da tributação indireta, são dois. É a submissão tributária, que torna tudo isso muito confuso, e crédito tributário. O que é o crédito? Desculpa aí, não sei se estou me alongando, mas é bem rápido, que isso tem a ver também com guerra fiscal e o resto. Quando você vende, você paga imposto. Quando você compra, você se credita, né? Quem está isento, o setor de inovação em vários países, ou tem alíquota reduzida, por exemplo, aliás, uma coisa bem curiosa, né? O Brasil quer ser igual ao mundo. Na China, a alíquota do IVA é 13%, a de TI na China é 6%. Tudo que é inovação na China é 6%. Eu não sei por que os chineses fazem isso. Né? Por que será, né? Aliás, cesta básica na China não é isento, não tem diferencial de alíquota, mas o setor de inovação na China tem uma alíquota reduzida. Mas, se ele vende com 6 e compra com 13, ele vai acumular crédito. E, se ele acumular, como se fosse conta bancária, você tem que devolver. No Brasil, a gente não devolve crédito. Ou seja, quando você deve, você paga, quando você tem crédito, não recebe. O César deve saber disso, porque certamente, provavelmente, é um dos setores que acumula crédito. Essas coisas aí, só para concluir, eu acho que isso a gente tem que resolver, mas não com emenda constitucional. Isso a gente tem que resolver com leis e com uma melhor cultura, com melhores práticas, que nós não temos tido no Brasil. Primeiro, a gente tinha que fazer essas mudanças e depois ir para o texto constitucional. Nós estamos começando pelo fim. A gente vai para o texto constitucional e depois é que vamos ver como é que a gente faz, né, com essas coisas. Aliás, o PR colocou, e aí encerro mesmo, a transição é longa. Mas, no capitalismo moderno, isso é o discurso do Ministério da Fazenda, a gente já falou com eles, no capitalismo moderno e com as ferramentas que você tem, inclusive, em particular, tecnológicas, do setor financeiro, tudo é antecipado. Mesmo, quer dizer assim, vide aqui em Portugal, a gente sabe que em 2030 não pode mais vender carro a gasóleo. Nós estamos em 2023. Ninguém compra carro a gasóleo aqui nesse país. Gasóleo é diesel. Para quem está no Brasil. Porque você fala, não, daqui a 7 anos eu não vou poder vender. Eu já não compro hoje, porque daqui a 7 anos o que eu compro hoje pode valer mil. O Brasil mandou uma proposta com abajur de capital próprio, a arrecadação disparou 70%. Os estrangeiros tiraram o dinheiro do país sem sequer o Congresso Nacional ter votado a matéria. Porque você olhou, tem esse risco, eu vou fazer. Então, por mais que eu tenha uma transição longa, vai antecipar e o pessoal vai tomar mudanças. E por isso que eu acho assim, era melhor primeiro combinar, né, e depois a emenda constitucional é para sacramentar o acordo.
Mas nós estamos votando coisas sem ter acordo nenhum, como está sendo colocado aqui, o pessoal, né, do setor de inovação não foi ouvido, precisa gritar para ser chamado. Pois é, Carla, então, o que o César defende? Que pontos vocês acham que deve ter mais atenção, ponderar mais? O que é que está nessa proposta da emenda da Constituição que vocês são realmente contra ou que vai ter um impacto gigante? E quais aquelas que vocês acham quais pontos que vocês acham que deveria estar sendo considerado e que, de repente, não está sendo considerado? Bom, primeiro, a insegurança que a gente está vivendo agora é ruim para tudo. Então, é difícil fazer qualquer tipo de planejamento. O César, agora mesmo, trabalhando com internacionalização, você tem muito... Está tudo muito obscuro. Era importante que a gente sabe que tem que ter uma tramitação, não é fácil, não é um assunto fácil de ser resolvido, mas a gente ainda sabe muito pouco de quais serão os impactos sobre o nosso negócio. Então, esse eu acho que é para quem está ali tocando a operação no dia a dia, é a grande dor. Segundo, o que nós defendemos Pierre falou, né? Zé Roberto deu o exemplo aqui da China. Nós trabalhamos com educação e com inovação. É importante que tudo que seja feito nessa reforma entenda a importância, né, da inovação. A inovação tem que ser subsidiado. Dificilmente, se a gente não tiver uma economia que pense em certos subsídios para a inovação, e com essa reforma, até onde a gente tem esse conhecimento, a gente está falando, por exemplo, de executar convênios. Eu trabalho muito com convênios tecnológicos. E convênio tecnológico, ele tem um entendimento de que aquilo ali não é uma prestação de serviço. Mas, para a gente, hoje, não está claro de que esse tipo de convênio que a gente executa, por exemplo, com grandes empresas, para melhorar, para levar inovação, para melhorar a produtividade do país e competitividade, isso não está claro que isso não vai ser tributado. Então, a gente pode passar a ter, por exemplo, convênios de cooperação tecnológica se pagando carga tributária. E isso, para a gente, é inaceitável. Porque aí, o que vai acontecer? Menos empresas, a indústria vai estar lá, né, com menos intenção de exercer aquele fomento à inovação. Educação nem se fala, todo mundo sabe do quanto a gente precisa avançar em educação, e, no nosso caso, nós temos uma faculdade privada, e aí também fica a dúvida como é que a gente vai competir com as públicas, e como é que a gente vai conseguir, com a maior carga tributária, levar uma educação, né, de nível, de qualidade, com um sistema, digamos assim, mais difícil. No final das contas, a gente vai ter que repassar no preço. Isso é ruim para todo mundo. Então, você tem ali um impacto maior também, porque acaba que a gente vai ter muito mais uma concentração ali nas instituições de qualidade que são públicas ou aquelas que têm imunidade, né? Que não é o caso do César. Então, a gente está preocupado. Hoje, a palavra é essa. Preocupado, e é importante, sim, mesmo que a gente tenha 50 anos para fazer essa transição, a especulação já acontece de início, né? O impacto na economia já acontece agora, não precisa nem mudar a lei, já começa todo mundo já a querer, né, se antever. Então, hoje a gente gostaria de ter mais clareza sobre de fato, o que é que vai acontecer. Pronto, vou fazer agora uma rodada final aqui, e aí eu gostava que cada um dissesse o que é que acha que deveria conter, que de repente não está, mas deveria estar, nessa reforma tributária. Pierre, Carla e Zé Roberto. Bom, primeiro, eu acho que você tem que diferenciar aquilo que você quer para o futuro daquilo que você tem no passado. Essa é a primeira coisa. Então, indústrias de futuro, elas precisam ser privilegiadas. Educação precisa ser. Saúde nem se fala, porque aí é indiscutível, né? Não sei nem porque a gente pensa ainda em tributar o setor de saúde de alguma forma, né? Isso é inaceitável. Então, educação é futuro, inovação é futuro, tecnologia é futuro. Você não pode pensar em tributar, por exemplo, uma empresa de tecnologia, como você tributa o setor de cigarros, por exemplo. Certo? É lógico que vai ter uma alíquota diferenciada, eu não sei como é que eles estão chamando, é uma alíquota diferenciada para aquilo que traz externalidades negativas, né? Como o cigarro, bebida, tal. Então ele tributa
à parte. Mas mesmo por princípio, você não pode pensar em tributar a indústria do futuro como você tributa a indústria do passado, né? A indústria do futuro, o que eu estou dizendo, a indústria de tecnologia, se você for chamar assim, porque ele é um setor de serviço. Então, eu acho que a gente tem que caminhar por aí. É lógico que todo mundo quer uma facilitação burocrática, porque é um inferno no Brasil, isso é uma loucura completa o que a gente tem. Essa é só a parte da produção, viu? Tem a parte agora da renda, que vai ser a segunda parte do que estão falando da reforma tributária, é aí que vai ficar um drama total. Mas o que eu imagino é isso, e a gente precisa pensar também em formas de desonerar o setor que emprega. O emprego, quer dizer, a gente não pode pensar em onerar tanto, como tem um cálculo que é um negócio maluco. Assim, você ganha R$10.000 por mês, certo? Você ganha R$10.000 por mês, mas você... Isso é o setor formal, né? Você ganha R$10.000 por mês. Mas você custou 17 mil para o empregador. Você custou 17 mil, mas você ganhou 10 mil. Não, você não ganhou 10 mil. Você tem um imposto de renda que você vai pagar lá e o INSS. Então, você paga mais uns R$3.000 entre imposto de renda e INSS. Então, custou 17 mil para a empresa e recebeu 7 mil. Só que você não recebeu 17 mil. Você ligou a luz, você consumiu, então você pagou mais uns 28%. Sobrou no final ali R$4.200, por aí, uns R$4.000, daquilo que você custou 17. Então, assim, ele sai fazendo uma cadeia imensa sobre o setor que é formal. Então, o caso do advogado que eu falei é a mesma coisa. Aí ele pegou uma nota de 10 mil, ele não custou nada mais, porque aí ele só pagou 17%, então ele custou 10 mil para ele mesmo, né, porque o escritório dele, e aí ele recebeu líquido R$8.200, R$8.300 entre esses dois valores. Então, assim, essas injustiças tributárias é que precisam ser resolvidas. A gente tem que pensar no futuro, nas injustiças tributárias e pensar no país que a gente quer ser. Vanessa, antes de falar o que eu desejo, de fato, é importante aqui só falar sobre empregabilidade, tá? Nessa parte de serviços de tecnologia. A compensação tributária, ela não prevê que a gente se compense, as empresas se compensem no pagamento da folha de pagamento. Agora, se você tiver um terceiro, tem a compensação. Então, imagine o impacto que isso terá para esse tipo de serviço e o impacto que pode causar na informalidade, né? Que é já é uma área que já tem essa tendência ao PJ. Então, se você tiver um PJ, você tem a compensação. Se você pagar na folha, você não tem a compensação. E isso faz com que as empresas possam aumentar a alíquota de, sei lá, 10%, 8% para 25%. Então, é um aumento de carga tributária muito grande, digamos assim, na pejotização, né? Não, se não for PJ, no caso. E aí, isso traz insegurança para todo mundo. Ninguém quer ir para a informalidade. O setor precisa trabalhar na formalidade, mas tem que ser algo sustentável. O que é que eu desejo? Tá? Que a gente tenha, já falei aqui, né, o reconhecimento de que inovação e educação é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil, que isso não fique de fora nessa reforma, e segurança, né? Aquele ditado de que, no Brasil, até o passado é incerto, a gente vive isso na prática, e nunca foi tão incerto o nosso futuro nessas discussões agora de reforma tributária. Então, acho que a gente tenha um olhar especial para aquilo que, de fato, vai trazer a diferença, né, a competitiva do país, e também que a gente tenha mais segurança aí nesse processo. Não sei se nós teremos, mas é o que eu desejo. Acho que tem um pouco a acrescentar, reforçaria. Primeiro, a gente está indo para a era de dados, estamos discutindo a reforma tributária no Brasil sem dados, né? Porque é o que vocês estão colocando aqui. Eu, pessoalmente, já tinha defendido isso com alguns senadores e deputados, eu pararia a discussão de PEC para primeiro fazer um diagnóstico aonde eu estou, né? Quem eu sou, aonde eu estou, quanto que eu arrecado, de quem que eu arrecado, para depois colocar, como o Pierre bem falou, olhar para o futuro e não para o passado, né? Para onde eu quero ir, e aí traçar esse plano. Nós não temos plano nenhum, né? Volto, nós estamos fazendo a reforma para dizer assim, o mundo fez isso, então eu preciso fazer isso. Só que, volto a insistir, o mundo fez isso em 1970, era outra realidade, né? O que Carla colocou aqui, cara, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que provavelmente, se avançar isso, não é um risco, é certeza. Você vai trocar os funcionários por terceirizados, né, com todo o risco trabalhista. E você atenua o risco trabalhista na medida em que este terceirizado não trabalhe só para você,
e trabalho para muita gente. Hoje, no Brasil, nós estamos criando, e pouca gente fala isso, no primeiro trimestre desse ano, nós criamos no Brasil 500 mil novos empregos. Ótimo. E criamos 1,2 milhões de novas empresas, entre MEI, Simples, que foi a maioria, e o resto. Ou seja, os trabalhadores viraram microempresários. Não tem nenhum, eu acho, aí me atrevo um pouco a dizer, nenhum lugar do mundo tem isso. E a reforma vai acelerar isso, porque é inevitável, é o ajuste que todo setor de serviço vai fazer, e é onde que tem mais emprego. Por isso que a gente até, eu pessoalmente, falo assim, ó, como o grande desafio do mundo é emprego, a Europa, que está discutindo aqui na Europa, é o que eu vou fazer com o financiamento da Seguridade Social, da saúde, num mundo em que vai ter menos emprego e menos salário. E eu, no Brasil, estou adotando medidas que vão aumentar, vai acelerar isso. Pessoalmente, eu achei, pararia com essa reforma, sentaria com todo mundo, faria um diagnóstico melhor. A ideia de que temos muita alíquota, eu vou ser sincero, pode ter 300 ou 3 mil alíquotas. Nós estamos na era da inteligência artificial. Qual é o problema da alíquota? Você bota a receita e o computador cospe lá qual é o teu... Aliás, quem tem que cuspir quanto é que você deve é o governo. As declarações, como a do imposto de renda quanto a do IVA, têm que ser autodeclaradas. A discussão, na minha opinião, é outra. Agora, só para fechar, o que é mais urgente de fazer, que nós não temos no Brasil, e é bom o pessoal está aqui em Portugal aprender, tem que ter um número único de identificação fiscal. Tem que NIF. Aliás, aqui não tem nem diferença entre CNPJ e CPF, é um NIF. E se você for um pouquinho atento, você vai descobrir que o primeiro número do NIF, que se for 5, é uma empresa. Né? Se for 2 ou 3, é um indivíduo. Ponto. E, na verdade, não é só Portugal, é a Europa inteira. Você troca PT, né, por ES, Espanha, e por aí vai. A Europa e o mundo estão se preparando para fazer uma integração das bases de dados. O Brasil vai ficar de fora, porque até hoje não consegue nem... Tem CNPJ, NIS, né, mas tem que ser um número só. Tem que ter um banco de dados só. Aliás, deviam contratar o setor aqui de inovação, o governo, para explicar a eles como, na hora que eu tiver um número só, eu cruzo tudo. A coisa que é um absurdo é dizer assim, não, o TCU chega e diz, precisa fazer, né, uma malha fina, uma operação especial para ver se tem aposentado que está morto. Não tem que ser uma vez, tem que ser permanente. Na verdade, o cartório tem que estar integrado com o INSS. Você emitiu a certidão de óbito, automaticamente está no INSS, como é aqui. Essas coisas são simples, são eficientes, e vou dizer mais, ajuda a turbinar o emprego, a renda na produção no Brasil. Era melhor a gente começar de baixo para cima, faz o beabá e depois pensa em emenda constitucional. São muitos insights, muitas discussões aqui, para quem está nos vendo aí, e fazer essas conversas, os setores conversarem e participarem, envolvendo os políticos, não é? Para que realmente esses insights cheguem e, quem sabe, fazer a mudança que é necessária. Então, fique ligado aqui na trilha do Brasil Tech Days, com outros vídeos, outros conteúdos sobre inovação, empreendedorismo, TI, na Europa e no Brasil.